Olá, meus queridos irmãos, obreiros da Seara do Senhor, ministros, que estão envolvidos com o projeto Igreja para Todas as Nações, aí no continente africano, em Pemba, a partir de Pemba, Cabo Delgado, Moçambique. Nós vamos falar agora a respeito dos registros que são necessários para que a igreja tenha sua personalidade jurídica dentro do território de Moçambique, aliado com o nosso Ministério Internacional aqui. Nós recebemos uma reivindicação para fazer os registros conforme as formas da lei. E nós estamos preparados para isso. Nós temos inclusive os valores em mãos que são necessários para fazer toda a documentação. Porém, muito antes disso, nós temos que preparar a nossa equipe de trabalho, ou melhor, preparar a equipe administrativa que vai formar o Ministério e que vai representar o Ministério Igreja para Todas as Nações diante das autoridades eclesiásticas, civis e militares. E nós só temos que obedecer às normas bíblicas para selecionar os obreiros que vão representar esse ministério aí no território africano. Desculpa, vamos à Bíblia Sagrada. Vamos à Bíblia para a Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5 em diante. Paulo estava falando para o seu discípulo Tito, que também era um obreiro, como ele deveria fazer para selecionar os homens que iriam representar a igreja diante da sociedade, queriam servir a igreja de Cristo na terra, porque existem aquelas pessoas que vão para as aglomerações religiosas para serem servidas com a palavra, servidas com apoio social. E existem aqueles que Deus elege, que Deus escolhe para servir os que precisam ser servidos, que são os obreiros, são os administradores da obra do Senhor em um determinado lugar. E vejamos aqui o que a Bíblia exige para que seja feita esta seleção. Lendo o que Paulo escreveu a Tito: por esta causa te deixei em Creta, uma ilha do mar Mediterrâneo, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Agora preste atenção às qualidades dos obreiros da Seara do Senhor. Aquele que for irrepreensível, está dando para entender o que é isso? Marido de uma mulher, sim, tem que ser casado, ou solteiro ou casado, não pode ser amaziado, não pode viver com uma pessoa sem ser casado e exercer funções na obra de Deus. Isso aqui é regra da Bíblia, não é regra dos homens. Eu sei que de cidade para cidade, de país para país, muda a cultura, mas aqui são doutrinas bíblicas. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Sim, se o obreiro não sabe cuidar da casa dele, não tem autoridade sobre os seus filhos, como ele pode manejar com a obra de Deus? Porque convém que o bispo seja irrepreensível. É a segunda vez que está falando aqui. Irrepreensível. Você sabe o que é irrepreensível? É aquele que não precisa ser repreendido. Ele não dá motivo
para ser repreendido. Ele faz as coisas certas. Ele é correto. É correto no trato, é correto em tudo que faz. Ele é irrepreensível. Esta é uma qualidade do obreiro da seara do Senhor. Como despenseiro da casa de Deus. Despenseiro da casa de Deus. Você sabe o que é um despenseiro? Aquele que cuida da despensa. Aquele que abre a despensa para tirar o alimento que está guardado lá para alimentar o povo. Despenseiro da casa de Deus. A casa de Deus tem uma despensa que faz com que as pessoas sejam saciadas da fome espiritual. E o ministro do Evangelho, o obreiro do Senhor, é um despenseiro da casa de Deus. Não soberbo, qualidade do obreiro, não soberbo. O obreiro precisa ser humilde. O maior é o que serve. Não é porque ele tem um título, que é um secretário, um pastor, um presidente, que ele vai ser soberbo. Não. No ministério, Igreja para todas as nações, o maior é apenas um servidor. Nem iracundo, não se ira fácil. Nem iracundo. O obreiro não pode ter o pavio curto. Pelo contrário, ele tem que ter o couro grosso. Enquanto os outros estão se desesperando, enquanto os outros estão arrancando os cabelos, o obreiro do Senhor está sóbrio. É assim que deve ser. Não, nem iracundo. Preste atenção. Nem dado ao vinho. O obreiro do Senhor não pode ser um beberrão. Ele tem, de maneira nenhuma. Como é que ele vai servir na casa do Senhor se ele é dado ao vinho e se na hora que procurar ele não tem uma palavra para dar porque ele está embriagado ou qualquer coisa assim. Não dado ao vinho. Isso aqui está escrito. Nem espancador. O obreiro não pode ser um espancador. Nem cobiçoso de torpe ganância. Preste atenção, isso é muito importante. Nem cobiçoso de torpe ganância. Judas, ele era um cobiçoso de torpe ganância. Quando a mulher fez a sua oferta, quebrando o vaso de alabastro e derramando o nardo puro sobre Jesus, ele reclamou. Ele disse que aquilo poderia ter sido vendido por 300 denários e dado aos pobres. Na verdade, ele não estava pensando em pobre coisa nenhuma. Lá em João capítulo 12, nós vemos que ele era ladrão e filho do diabo. Veja o que ele fez. Depois traiu o seu mestre por causa de 30 moedas de prata. O obreiro não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Isso é muito importante. Nós não queremos pessoas que se aliem ao Ministério Igreja para todas as nações, para ter um cabide de emprego, para ter um dinheiro no final do mês, que vem da América, da Inglaterra, de onde for. Não. O obreiro ele tem que ser responsável para ganhar almas. Claro, o trabalho de cada um não será vão no Senhor. E a provisão de Deus vem como consequência, mas não pode ser o objetivo final. Não queira trabalhar na obra de Deus para ganhar dinheiro. Aliás, se você procura isso, já pode procurar outro ministério, que esse não é o seu lugar. Mais adiante. Mais dado à hospitalidade. Uma das qualidades. O obreiro, ele tem que ser hospitaleiro. Ele tem que saber hospedar os irmãos que chegam com necessidade, os irmãos que vêm dos interiores, de zonas de guerra e precisam de hospedagem. O obreiro do Senhor tem que ser hospitaleiro. Quem não gosta de ser hospitaleiro, não dá para ser obreiro do Senhor. Por quê? Porque na Bíblia está exigindo. Tem que ser hospitaleiro, mas dado à hospitalidade. Ele tem que ser dado à hospitalidade, ele tem que gostar de fazer isso. São qualidades. Mais adiante. Amigo do bem. O obreiro da seara do Senhor tem que ser amigo do bem. Amigo do bem, não do mal. Amigo do bem. Significa que toda maldade, toda perversidade, qualquer coisa errada, ele está fora, porque ele é amigo do bem. Moderado. Sabe o que é ser moderado? Eu falei que tinha que ser o couro grosso. Tinha que ter o couro grosso.
Moderado, ele é moderado. Ele não se irrita com qualquer coisa. Mas ele tem moderação, porque moderação é diferente do que está à frente. Por exemplo, justo é uma das qualidades. O servo do Senhor tem que praticar justiça. Justiça é o que nós cobramos em muitos ministérios e convenções concernentes à causa missionária mundial. É se fazer justiça na distribuição dos valores. É se fazer justiça no reconhecimento dos obreiros que estão trabalhando nos lugares difíceis. O obreiro da seara do Senhor, ele tem que ser justo por natureza. Santo. Você sabe o que é santo? O vocábulo santo vem do original grego, que significa separação. É separar-se do mal. É separar-se do pecado. É separar-se da injustiça. É separar-se do mundanismo. O servo de Deus, obreiro da seara do Senhor, tem que ser santo. Temperante, outra qualidade. Temperante, é o domínio próprio, é o freio do carro. Deveria retroceder agora com um grito, mas olha, a temperança me aconselha a ficar em silêncio. Temperante, temperante. O obreiro tem que ser temperante. É o freio do carro, para frear na hora certa. Há momentos que temos que falar, e falar alto, e falar com autoridade, mas há momentos que sabemos, que devemos saber que temos que ficar em silêncio, observando. Jesus, na hora mais difícil da sua vida, quando alguém batia nele na cruz, quando estava no Monte Calvário, profetiza quem te bateu. Ele poderia profetizar, dar o nome até do pai, da mãe, do avô, da avó, mas ele ficou calado, porque ele precisava passar por aquilo para nos salvar. Mais adiante. Retendo firme a fiel palavra. O crente que vai exercer funções na obra de Deus, ele tem que reter firme a palavra. Não é o que os outros querem, é o que a palavra diz. Não se deixe ser Maria vai com as outras. Tenha compromisso com a palavra. Olha, a palavra exige isso, e é isso que eu vou fazer. Os obreiros do Ministério da Igreja para todas as nações estão comprometidos com a palavra, que é conforme a doutrina. Isso, a doutrina. Tem pessoas que não gostam de doutrina, gostam das coisas frouxas. Liberalismo. É permitido fazer tudo. Não, na Igreja do Senhor não é permitido fazer tudo. A liberdade não pode dar oportunidade para a libertinagem. Nós temos um compromisso com a doutrina da palavra de Deus. O que é correto podemos fazer, o que não é correto devemos evitar. Há um muro aqui que nos protege, é a doutrina da palavra. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, para como convencer os contradizentes. O crente ele tem que ser um leitor da palavra, um estudante da palavra, para ele saber, isso aqui é a nossa arma. Gaste tempo lendo Bíblia, gaste tempo fazendo um curso bíblico, se matricule para fazer um semipão ou qualquer outro curso, para entender melhor a palavra. Quando eu me converti e me deu o desejo de trabalhar para o Senhor, procurei meu pastor falando isso, a primeira coisa que ele disse, você tem que fazer um seminário. E fui para o seminário, passei 3 anos como aluno interno, aprendendo a palavra na minha juventude, para saber o que vai falar depois. O crente ele tem que conhecer a Bíblia, se alimente deste livro, leia este livro, procure se relacionar com os ensinamentos da palavra de Deus, colocando-os em prática. Não é só ler, é ler e praticar. Isto aqui é a nossa regra de fé e prática. Mais adiante. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Olha só o que diz aqui. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância.
O cristianismo moderno está cheio disso. Por torpe ganância. Há muitas pregações que é um massageamento de ego. Por torpe ganância. Profecias para agradar o freguês. Tenha cuidado. Você está entrando em um ministério que nasceu para ser diferente. Vamos parar por aqui. Aliás, tenho 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Olha só, começa aqui. Tito foi colocado para colocar em ordens as coisas em Creta. E essa ilha, esse trabalho que ele assumiu, tinha pessoas que eram mentirosos, ventres preguiçosas, bestas ruins, assim. E este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Eu vos aconselho a selecionar entre vós pessoas com estas qualidades para serem os líderes do Ministério Igreja para Todas as Nações em Moçambique. Esta era a palavra de hoje. Que Deus vos abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor da glória, precisamos progredir para que o teu reino seja anunciado entre as nações. Que estes irmãos que foram batizados e estão dando os primeiros passos na fé, que estes obreiros que estão fazendo a obra, eles possam cada dia mais prosperar para fazer cada vez mais e melhor para o progresso do teu reino na terra. Abençoa-lhes, dá-lhes capacidade, revestimento do teu espírito e sabedoria, para que a tua obra seja feita com qualidade. Te agradecemos no nome de Jesus. E este é o vosso servidor, Pastor Calbe Paiva. Recebam o meu abraço na paz do Senhor.